Olá, meus amados, que prazer poder falar do amor de Deus para vocês. Antes que um pastor seja um canal de bênçãos da revelação da palavra, aquela palavra tem que ser aplicada na sua própria vida. Não vai ser bom eu falar para vocês algo que eu próprio não esteja experimentando. Vai ser como uma comida sem sal. Vai ser como uma nuvem sem água, né? Então é preciso que a palavra de Deus antes ache lugar na vida do homem de Deus, para depois ela ser instrumento na vida de outras pessoas. E hoje eu quero falar para você sobre Eu Era Uma Bênção, este livro aqui. Até eu era uma bênção, até, olha que legal, para a gente poder meditar. E antes, quero que você esteja entendendo o valor de um livro. Um livro vai até aquele lugar inimaginável. Então, por exemplo, o Cazuza, eu estava pregando em Brasília, mandou buscar livros meus, né? Então, antes dele falecer, ele pediu que alguém lá da sua casa fosse e buscasse alguns livros meus. Também a Sandra Brea, olha que legal. Sandra Brea, uma grande atriz das antigas, ela também ganhou um livro meu e ela ficou impressionada. Eu estava pregando e aí alguém disse, eu vim comprar alguns livros aqui hoje, porque aquela atriz da Globo, a Sandra Brea, mandou buscar alguns livros do senhor. Eu fiquei até emocionado, porque ela era uma mulher muito bonita e uma atriz global. Foi muito legal. Sabe outra pessoa que vocês conhecem muito, que através de um livro meu ela ficou impressionada e foi para ela, segundo ela, um marco na vida dela de transformação e de salvação? O Nerso da Capitinga. É, o Nerso mesmo. Ele disse, Pastor Jorge, eu quero os seus livros. E eu dei para ele uns 20 livros. Quando eu acabei de descer a serra de Petrópolis, ele estava num restaurante lá embaixo, e ele me viu, ele disse, olha, o pastor Jorge Linhares, estou vendo ali que o pessoal chamando o senhor. Eu falei, sim. Ele disse, eu quero dizer ao senhor que seus livros rodam lá no estúdio da Globo, passam de mão em mão, e os seus livros são disputados lá. Eu falei, então vou te dar alguns livros. Eu estava indo de carro, parei, aí desci, descemos, fomos ali no porta-mala do carro, e eu tirei uns 20, 30 livros. Ele disse, não, eu quero muito mais. E aí ele comprou, além de eu dar aqueles livros para ele, ele comprou uma coleção de livros, uns 100 livros, Bênção e Maldição, Águia ou Galinha, Compromisso, Viagem a Dois. Então você dá um livro de presente, esse livro ele vai passando de mão em mão. Esse aqui, por exemplo, Quem é Você? É um livraço, eu falo sobre a identidade, como nós somos criados individualmente. Esse aqui, grande livro para líderes, olha, Por que as pessoas abandonam a igreja? Um livraço para líderes. Esse aqui, 7 talhas vazias. Jesus começou o seu milagre nos casamentos, né? Então aqui, verdadeiros adoradores. Jesus falou que o Pai procura verdadeiros adoradores. Uma oração lá do inferno, né? Um rapaz que ora lá do inferno, um homem, oh Deus! Mas a oração não pôde ser respondida. Esse aqui, dê o melhor para Jesus. Não espere envelhecer para só então dar alguma coisa para Jesus. Chutando a bênção, também uma mensagem tremenda, poderosíssima nas mãos de Deus. A vitória é uma escolha, né? Isso é muito legal também para a nossa vida, quando você estabelece um alvo definido. Então isso é muito bom, muito legal. E por aí vai, são quase 300 livros, são 270 livros, e você compra esses livros aqui na editora Getsemane, comprando uma certa quantidade, você tem um desconto de 30%, 20%, deixa lá, compra no seu trabalho, sua agência de carro, seu consultório, seu escritório psicológico, de consultório médico, dentário, e deixe que as pessoas levem, né? Vai ser muito legal. Você os adquire na editora Getsemane, que funciona normalmente aqui durante os cultos,
e ao final de cada culto você vai lá e adquire. Também na Livraria Leitura, também no supermercado BH você encontra os meus livros. Muito legal, está sendo uma bênção. E lembre-se, a Clínica da Alma está aí, de vento em popa, hein? Veja esse vídeo aí, tão lindo ficou, para uma chamada, e você já pode participar desta próxima agora, Clínica da Alma. Veja aí. Nossa jornada é marcada por momentos que muitas vezes nos levam a feridas aparentemente incuráveis, a dores insuportáveis. A alma clama por cura. A Clínica Jardim de Deus é o lugar onde as histórias de desespero encontram um novo começo. Aqui, corações partidos são acolhidos e restaurados no amor de Jesus Cristo. Venha e agende agora mesmo pelo site www.getsemane.com.br. Clínica Jardim de Deus, um refúgio curador para um novo recomeço. Pare de sofrer agora. Jesus tem pra você toda a vitória. O Colégio Batista Getsemane também, o Seminário Teológico Koinonia, são extensões e braços da Igreja Getsemane, assim como as missões, as células. E você pode participar. Uma igreja é muito mais do que o local de culto. Ela age na sociedade, penetrando onde o pastor não pode ir. Então nós temos aí 52 lugares em Belo Horizonte, na Grande BH, onde você pode encontrar uma igreja batista Getsemane e ser abençoado em um dos cultos, né? Aqui na sede, você me encontra sempre na terça-feira da Vitória, você me encontra no domingo às 10 da manhã e também às 17h30. E de vez em quando eu venho no culto das 7h30 da manhã, venho no culto também do Caixa d'Água, mas na terça-feira e no domingo às 10 e 17h30, sempre eu procuro estar presente, tá bom? A viagem para Israel para agosto agora não tem, para março de 2024 também 80 irmãos não tem, mas para setembro de 2024 é possível você ir comigo, tá bom? Vai ser muito legal. Vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. Lembrando que terça-feira próxima agora, dia 25, você está vendo aí, ó, vai ser a nossa reunião do Conselho de Pastores, estou ali vendo, e o preletor é o pastor Ezequiel Teixeira, do Ministério Cara de Leão, lá do Rio de Janeiro. Ezequiel Teixeira é muito conhecido. Ele vai estar no Conselho de Pastores e vai estar à noite também no culto da Vitória. Então você vai ser muito edificado, nós seremos. Aí ele vai estar ministrando para os pastores, descansa à tarde e à noite ele volta para o culto da Vitória. E no dia 29, encontro Conviver no Salão Multispace, que é o encontro da melhor idade. Vai ser muito legal, a gente tem um café gostoso. Dia 29, um encontro de casais, sábado, às 16h30, muito legal. E no dia 31, que é na última segunda-feira do mês, oba, olha que legal que nós vamos ter aqui a Banda Kadosh, lá no Motojet e aqui no Culto dos Empresários. Eles vão ministrar a primeira parte aqui no Culto dos Empresários e descem para o Jet Park, o Silas Kadosh. Essa música, a música deles aí ultrapassou os limites aí de todo o Brasil e foi para o exterior. Kadosh, o Silas, família toda ministrando. E 31 para primeiro é o nosso dia de oração, 24 horas de oração. O Salmo 119, versículo 67 diz assim: antes de ser afligido, corrigido, andava errado. Antes de ser disciplinado, antes da vara do Senhor me atingir, eu andava errado. Se não houver disciplina, se nós fizermos coisas erradas e não houver uma disciplina de Deus, nós continuaremos a fazer coisas erradas. Nós seremos incentivados a permanecer no erro.
Então é necessário que Deus nos discipline, porque a Bíblia diz que o Pai, Ele disciplina a quem Ele ama. Aquele que não ama, não disciplina. E os pais que não corrigem, o que acontece? Os filhos são considerados bastardos. Quer dizer, não há responsabilidade e preocupação. Eu vou lavar as mãos, né? Por que Pilatos lavou as mãos? Porque ele não era pai do Senhor Jesus. Se ele não fosse pai, nem aquele pai que o seu filho era tirado no fogo, na água, e Satanás queria matar, se fosse o filho dos outros, problema dele. Mas como era filho dele, ele se preocupou. É aquela história do filho pródigo, não é verdade? O pai ficou onde? No portão, esperando o filho voltar. E acabaram-se as canções dentro de casa, na fazenda. Por quê? Porque o filho tinha se perdido. Então, por quê? Porque era o pai. Então, quando nós pensamos assim, a nossa vida toma outra conotação, outro ângulo. E Deus, então, Ele nos ama. Por isso que esse texto diz aqui, antes de eu ser corrigido por Deus, eu andava errado. Eu não me preocupava com a minha vida de santidade. Imagine, eu, pastor Jorge Linhares, por que eu procuro fugir do pecado? Porque eu sou filho de Deus, eu me preocupo com as coisas de Deus. Se eu não fosse, eu ia ser um monte de coisas erradas, eu faria. Provavelmente eu já teria morrido, talvez pelos vícios, pelo pecado que iria me encontrar, pela falta de temor de Deus, mas acontece que eu tive um encontro com Jesus. E eu procuro levar minha vida em santidade, por quê? Porque senão Deus vai me disciplinar. Então esse texto, ele fala exatamente sobre isso. Antes de ser disciplinado, antes de ser corrigido, antes de ser realmente alvo da vara de Deus, eu andava errante. Mas agora, depois que eu fui corrigido, eu guardei a tua palavra. Então vamos lá, eu era uma bênção até o pecado me abraçar. Muitas pessoas não conseguem sair do pecado. Elas entram no mundo de pecado e aquilo se torna como uma areia movediça. Elas eram uma bênção. Mas já tem um ditado aí no mundo, quem mexe com fogo, aparece ou amanhece queimado. É verdade. Você não vê pelas notícias, em época de festa junina, junho e julho, o que acontece? As pessoas brincam com fogo e brincando com fogo, pega um foguete, joga daqui, joga dali, é bomba para aqui, bomba dali, e sempre um perdendo o seu dedo, infelizmente perdem as mãos, muitas vezes aquilo é usado também na própria família, explode, perdem os olhos, a visão, né? Tem marcas e cicatrizes no corpo, porque quem brinca com fogo pode se queimar. Então eu era uma bênção, mas deixei de ser porque brinquei com o pecado. O que o outro texto, outro capítulo aqui? Eu era uma bênção até eu ser corrigido, disciplinado. O disciplinado aqui não é no sentido de andar de uma forma regrada, meticulosa, uma caminhada preservada, é de Deus me corrigir ou uma igreja me corrigir. E porque a igreja me corrigiu, o pastor me corrigiu, eu deixei de ser uma bênção. Que é essa igreja aí, está cheia de gente em pecado, ninguém leva Deus a sério, me corrigiu porque eu sou pobre, se eu fosse um jogador de futebol, se eu fosse fulano e tal, aí, não teria tanto problema, se eu fosse rico, se eu tivesse meu dízimo, é isso aí. Então muitas pessoas caem em pecado e quando o pastor, quando a igreja vai corrigir, ao contrário da pessoa redimir-se, consertar, ela abandona Deus, ela larga Deus, larga a igreja. Então era uma bênção até
ser chamada a minha atenção. Eu tenho várias experiências aqui de pessoas que estavam vivendo em pecado e na lama, e eu fui chamar a atenção, eles foram para outra igreja. E quando vão para outra igreja, glória a Deus, porque permanecem nos caminhos de Deus. Mas o pior é quando eu as encontro e eu pergunto por elas, pergunto a elas onde elas estão, elas dizem, eu não estou em igreja nenhuma, eu não quero mais nada de igreja, não quero estar na casa de Deus, agora eu sirvo a Deus sozinho na minha vida. Ainda tá bom. E quando eu encontro pessoas que agora já estão na bebida, nas drogas, na prostituição, porque foram disciplinadas. Então esse livro aqui, ele tem ajudado muitas pessoas para que elas continuem permanecendo na bênção e não abandonem a bênção. Vamos ver mais um aqui. Eu era uma bênção até ter falsos amigos. Por isso que o Salmo 1 diz, bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda. E aí ela para, não se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ela começa a ter falsos amigos, pessoas que falam da vida de pastor, falam de igreja, falam de pecados, falam de tantas coisas terríveis. As pessoas estão vivendo um tempo tão maldoso, que eu estava essa semana, eu fui almoçar com minha filha, Isabela, pastora Isabela. Eu entrei num restaurante ali perto do Mineirão e todas as pessoas olharam para mim. Devia ter uns 40 pessoas almoçando naquele restaurante e quando eu entrei, uns 20, eles pararam de comer e viram eu entrando com a minha filha e eu tive quase que gritar, gente, pessoal, essa aqui é a minha filha Isabela. Eu não gritei, porque senão ela ficaria até sem graça, mas eu falei com vários, né? Deixei bem claro para quem estava próximo assim, a hora que ela levantou e foi pegar alguma coisa, eu falei assim, minha filha, mas nem todos ouviram, porque eu sei que o apedrejamento faz parte da vida do ser humano. Então as pessoas estão ouvindo agora e acreditam tanta maldade. Para eu construir meu nome, eu estou demorando 70 anos para construir o meu nome, mas para jogá-lo na lama bastam alguns segundos e não precisa nem ser verdade, pode ser mentira. Eu encontrei um homem maravilhoso. Ele estava muito triste, ele já devia ter na época uns 80 anos, grande líder. Ele falou, pastor Jorge, estou muito abatido, desanimado com muitas coisas. Eu falei, o que foi? Fizeram uma montagem do corpo da minha mulher, ou melhor, do rosto da minha mulher, em um corpo de uma mulher seminua, numa cena sensual, numa imagem sensual. E ele dizendo, eu com 80 e poucos anos, 85, eu ter que... E mandaram para mim, pastor Jorge, o rosto da minha mulher com o corpo de uma mulher vulgar e a mulher seminua. Pastor Jorge, eu não aguento. E aí eu falei com ele, meu amado, a gente tem que estar preparado hoje para traição, para bandidagem. A gente tem que estar preparado hoje para as pessoas atirarem pedras em nós, lama em nós, porque o certo passou a ser chamado de errado e o errado passou a ser chamado de certo. E o Senhor é um homem santo de Deus, E eu consolei ele, tranquilizei ele. Então é isso aqui, olha, falsos amigos, pessoas que pegaram uma foto da esposa dele, entre aspas, amigos, e fizeram isso. Então, nós temos que fugir dessas falsas amizades, tá bom? Você querendo esse livro, você continua, olha, confiar em homens, tirar os olhos de Deus, envolver com trevas, ser fraco diante das lutas. Um beijão para você, te espero aqui na Igreja Batista Getsemane, tá bom? Um beijão, Pai, abençoe esta pessoa para que ela continue sendo uma bênção, em nome de Jesus.